Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre gestão, saúde, gastronomia, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza de forma leve, descontraída e direta. Muito bem, olá para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando o nosso podcast, mais um Momento Senac, ele que está disponível sempre na sua plataforma favorita. Obrigada pela sua companhia aqui com a gente, viu? Eu sou Maria Letícia. E esse episódio faz parte de um especial. A gente vai ter 2 episódios falando do universo infantil. Esse é o segundo episódio. Bom, a gente tem muito o que falar sobre educação infantil, né? Sobre a criação das crianças. Cada um tem a sua forma de educar um filho, né? Uma criança, mas é muito comum a gente ver os pais perdidos com relação a várias questões quando o assunto é educação infantil. Uma questão muito pessoal de cada um. Claro que não é uma receita de bolo, né? Não tem manual criar uma criança, né? Educar alguém abrange todos os aspectos do ser humano, portanto, não para dar uma receita para a gente, mas para debater sobre o assunto e tentar dar uma luz para os pais e todos os educadores nesse momento. A gente tem 2 convidadas especiais aqui hoje e diretamente do SESC, ela que é psicóloga educacional do SESC de Contagem, eu tenho o prazer de receber a Joyce Brocanelli. Joyce, super obrigada pela presença aqui hoje com a gente, tá? Eu que agradeço, Letícia. Obrigada pelo convite, é um prazer participar deste momento aqui com vocês. Bom, nós temos também a presença da analista de diversidade, equidade e inclusão do Senac, a Bianca Loyola. Olá, Bianca, é um grande prazer te receber aqui com a gente também, mesmo que de forma remota, né? Eu te agradeço pela sua disponibilidade em conversar com a gente sobre esse tema tão sensível e necessário. Olá, Letícia, eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é um enorme prazer poder estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante. A gente tem muito o que falar sobre a criação de filhos, né? Cada um tem um jeito diferente, mas a gente vê muitos pais perdidos, né? Com relação a vários assuntos. Nunca foi fácil educar uma criança. Mas ao longo do tempo a gente teve algumas mudanças nessa abordagem, né? O que vocês acham que mudou ao longo do tempo no processo de educação de uma criança? Verdade, Letícia. Houve muitas mudanças, né, na nossa sociedade nos últimos anos. Nós escutamos muitas pessoas falarem, né, que as crianças não se comportam como nos bons e velhos tempos. Então, antes, né, era uma criação baseada muito em quê? Autoritarismo, que gerava uma atmosfera de culpa, de medo, de vergonha, de punição, de ameaça. A questão é que muitas pessoas acham que, ao contrário do autoritarismo, eu só tenho como cair na permissividade. E não, é possível buscar esse equilíbrio e ter uma educação mais respeitosa, sim. Bom, eu acredito que uma das primeiras mudanças, e talvez a mais importante, é um acesso maior, né, às informações. Até um tempo atrás, as famílias elas se apegavam muito ao que era repassado, né, de gerações anteriores, no formato de educação, como agir em determinadas situações, né, ações violentas como o processo educacional. E acredito que hoje as famílias elas têm outros recursos a favor delas, né, elas têm um acesso maior às tecnologias que abre muito leque, né, de possibilidades no processo educacional. Por exemplo, um acesso maior a profissionais mais especializados, né, que podem dar orientações, né, e um suporte nesse processo. Então, acredito que os pais eles têm buscado cada vez mais, né, oferecer aos filhos uma educação mais positiva, né, e não violenta. Essa educação respeitosa, o que significa para vocês ter uma educação respeitosa com as crianças? Quais são os princípios fundamentais dessa abordagem? Eu falo que educação mais respeitosa é interessante que haja firmeza e gentileza. Nós precisamos buscar um equilíbrio, ser firme sem ser duro demais e ser gentil sem ser mole demais. Então, numa educação mais respeitosa, nós encontramos o quê? Um acolhimento, mas também a gente encontra limites, autoridade, a criança aprende sobre consequências, mas o principal é esse respeito mútuo. Quando a gente fala de acolhimento, às vezes os adultos acham que é passar a mão na cabeça da criança, e não é. Acolhimento é você ser empático, é você demonstrar para a criança que você se importa com ela, que você entende o que ela está sentindo, validando os sentimentos dessa criança. Requer o quê? Uma escuta ativa, uma escuta sem julgamento, uma escuta que você vai buscar ali uma conexão com a criança e vai montando ali, conquistando uma relação de confiança entre os dois. Né? Muitas das vezes, simples fato de você se aproximar da criança, dedicar esse olho no olho, abaixar ali na altura da criança, ter essa conversa olho no olho,
validar os seus sentimentos, né? Expressar compreensão pelo que ela está sentindo e nomear os sentimentos. Olha, o que você está sentindo é raiva, você está frustrado. E você também mostrar empatia. Empatia sem concordar, dar exemplos para ela. Eu também já me comportei assim, né, da sua idade. Às vezes, eu sinto hoje raiva, sim, mas eu não preciso agir hoje mais desta maneira. E convidar a criança a pensar em solução. Perguntar à criança, né, se ela tem alguma ideia para evitar, às vezes, aquele problema que está acontecendo ali. Da próxima vez, se ele acontecer, como que você pode evitar? É colocar a criança para focar na solução, a pensar, né? E se ela não conseguir pensar, dê exemplos para ela, dê opções, 2 opções, para que ela possa pensar. Porque se você dedicar esse tempinho com a criança ali, porque eu sei que às vezes corre, a gente sabe os corres, né? Eu sou mãe também, e às vezes a gente costuma falar, eu já falei 1000 vezes e a criança não me escuta, mas você falou 1000 vezes como? Você estava às vezes em outro cômodo, fazendo outra coisa, na correria, e a criança não vai te ouvir. Eu sei que às vezes a gente faz isso e tá tudo bem, né? O importante é que você reconheça que isso não vai funcionar, que você precisa se dedicar um tempo ali, parar e se conectar com a criança, olho no olho, que você vai conseguir a cooperação muito mais rápido. Na escola, como é que o ambiente físico e emocional da sala de aula ou o ambiente de aprendizado, como é que ele pode ser projetado para promover o respeito às crianças? Na escola também é o mesmo caminho. Os educadores favorecer esse espaço onde as crianças possam ter a oportunidade de se expressarem sem medo, onde vai acontecer esse respeito mútuo, né? Os professores buscarem essa conexão com os alunos, né? Não tem como você ter aprendizagem sem vínculo, sem conexão. Então, é importante que esses professores, os educadores também busquem construir essa atmosfera com as crianças, né? Essa conexão, esse respeito mútuo, esse estímulo à resolução de conflitos, né? Essa empatia, porque eu falo que tanto os pais, né, quanto os educadores, eles têm um papel fundamental na vida dessas crianças, principalmente na primeira infância, que é de 0 a 6 anos. E eu sempre costumo falar que tudo que acontece na infância não fica na infância. Tudo que é dito por uma criança na infância gera registros. E ela vai levar isso para a sua fase da adolescência, para a fase adulta, através dos seus comportamentos, através do seu jeito de ser, através da construção que ela está fazendo da sua autoestima. Essa frase é forte, hein? Verdade, eu sempre falo isso. Como é que é? Repete, gente. Tudo que acontece na infância não fica na infância. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente sabe que a infância ela é muito importante no processo de desenvolvimento de cada pessoa, né? Principalmente na área psíquica e também cognitiva, né? As nossas experiências, as nossas vivências, elas podem sim influenciar na nossa vida adulta. Podem não, na verdade elas influenciam na nossa vida adulta, né, porque faz parte da nossa construção individual, né, de cada um, mas as experiências que a gente vive nessa fase, elas são sim primordiais, tá? Então a gente deve ter muito cuidado com o que a gente permite com que as nossas crianças estejam vivenciando nessa etapa, porque realmente tem uma influência muito importante no processo de desenvolvimento ao longo da história daquela pessoa e como ela será, né, na sua fase adulta. Pegando esse gancho, né, dessa frase de peso pra gente, como é que vocês acham que a educação respeitosa contribui para o desenvolvimento de crianças como cidadãos responsáveis e conscientes? Como é que essa educação respeitosa reflete no adulto no futuro? As experiências que as crianças elas são expostas na infância, elas terão uma predominância muito forte, né, no tipo de adulto que ele vai se tornar, né, influência de comportamento, influência do ambiente, as relações, né, que são estabelecidas, os tipos de correções que são estabelecidas. Por exemplo, se eu estabeleço com meu filho uma relação, por exemplo, pautada na correção violenta e ao mesmo tempo que eu corrijo, abraço e beijo, ele vai entender, né, que o fato dele errar, ele vai
a agressão é uma forma de correção e que aquilo também é uma forma de amor, né? E ele vai aceitar lá na frente e vai entender e vai processar que relações violentas são relações saudáveis, porque ele foi educado com aquele princípio, né? E a gente precisa entender que esse desenvolvimento emocional que a gente cria na nossa infância, ele direciona a nossa vida, direciona as nossas relações, né? Afetando os rumos que a gente vai estar tomando ali na nossa vida, as escolhas que a gente vai estar fazendo, né? Os tipos de comportamentos que a gente vai apresentar. Por exemplo, quando a gente expõe crianças a ambientes vulneráveis, não quer dizer que elas vão repetir, né, o tipo de violência que elas receberam, mas provavelmente elas irão reagir de alguma forma. A gente pode ter várias possibilidades. A gente pode ter crianças que irão apresentar ali na sua adolescência ou na sua fase adulta comportamentos que não são iguais ao tipo de violência que foram expostas, mas que reagem às violências como consequência das violências que elas sofreram, né? Comportamentos inadequados, enfim, várias possibilidades que eu acredito que podem ser, sim, influência do tipo de educação ou da exposição que sofreu ali na sua infância. Então, falando nisso, a gente vê muito, assim, ultimamente nas redes sociais, né? Geração raiz, geração Nutella, expressões como apanhei e não morri, né? Então, assim, tem muita expressão que a gente ouve que, de certa forma, as pessoas propagam que a gente ser agressivo com os nossos filhos não era problema. Será que nunca foi mesmo? Será que esses adultos que falam apanhei e não morri, realmente eles não tiveram nenhuma sequela? Será que essa educação mais rígida, firme, talvez até mais agressiva, será que era mais eficiente? Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Sim, que eu falei, né, a questão das sequelas. Com certeza as sequelas ficam. Toda ação, né, que a criança recebe na infância vai deixar marcas, vai deixar sequelas, né, que ela vai, às vezes não sabe tratar isso, não tem consciência, né, e vai trazer isso através de comportamento na adolescência, na vida adulta, né. Então, é o que eu falei, pode estar, sim, formando crianças, né, que vão tornar adultos mais rebeldes, vingativos, retraídos demais, mentirosos, porque não tiveram esse espaço onde ele se sentiu ali, que é entendido, né? Não teve esse espaço de diálogo, de empatia e, com certeza, deixou essa sequela. O que a gente pode ver é que hoje a gente tem uma geração, né, que a gente considera essa geração raiz que enfrenta muitos problemas nas relações, né, fraternas com os pais. Muitas delas derivadas dessa educação pautada na violência. Os pais eram muito agressivos, muito rígidos, né? Nós tínhamos educações onde era pautada no medo, né? Não no respeito. Né? Relações de respeito é diferente de relações de medo. Muitos não conseguem dizer eu te amo, tem uma resistência muito grande, né, em falar que ama, né? Apresenta uma certa frieza ali, porque não teve essa experiência com os pais, né, de uma relação de amor, de carinho, então não consegue entregar isso para os filhos. Então nós temos um distanciamento muito grande, né? A gente sabe que tem muito a ver com a construção histórica e a experiência de cada um, mas eu acredito que o formato de educação ele vai de acordo com o tempo, mas a gente vê hoje que pessoas que passaram, né, por esse tipo de educação pautada, por exemplo, na correção violenta, de medo e não de respeito, apresenta várias características, né, que são decorrentes desse tipo de relação que foi criada, né? Então eu realmente acredito que não posso dizer se foi eficiente ou não, mas a gente tem resultados que não são tão positivos assim, né? Então eu acredito que poderíamos ver que, né, essa geração Nutella, entre aspas, estão tendo acesso a um tipo de educação um pouco mais afetiva, né? Um pouco mais fraterna e coerente, né? E mais comunicativa, e que futuramente teremos crianças hoje, né, futuros adultos também talvez mais fraternos, mais sensíveis, mais abertos. Então eu acredito que seja isso. Quais os maiores desafios para vocês, assim, os desafios mais comuns que a gente enfrenta para implementar uma educação respeitosa, tanto na escola como em casa? Sim, eu falo que o maior desafio é a mudança de velhos hábitos. É difícil, né, você mudar
as crenças que você foi construindo, às vezes crenças equivocadas, crenças limitantes. Então, eu sempre digo que o maior desafio é esse. Por isso que é importante sempre se você tomou essa decisão de fazer diferente, de buscar uma criação mais respeitosa, é importante que você comece por você, né? Ter esse autocuidado, né? Sim, porque quando você toma consciência, quando você busca esse autoconhecimento, você toma consciência, vem a mudança. Você consegue quebrar aquele ciclo, você consegue fazer diferente. Mas é claro que você precisa ter paciência, né? Paciência não somente com as crianças, mas paciência consigo mesmo, porque é claro que todo pai, toda mãe, ela quer acertar, ela quer fazer o melhor para o seu filho, mas nós acabamos errando e isso é normal, né? Mas é importante o quê? Que você reconheça o seu erro, reconheça que você pode pedir desculpa para sua criança e falar, olha, eu errei, eu estava nervosa, eu tenho sentimentos também, mas que tal tentarmos diferente amanhã, tentarmos diferente da próxima vez, e aí você vai mudando as suas práticas aos poucos. Eu acho que o caminho é esse. Na verdade, eu acredito que um dos maiores desafios, né, dessa educação é tanto os pais e quanto, né, as unidades escolares entenderem que a educação baseada no respeito não é ser permissivo, não é fazer todas as vontades da criança e não colocar limite, né? Até porque isso seria uma negligência, né? Tanto dos pais quanto das escolas, mas se entender que limites eles fazem parte das interações sociais, né? E é importante em todas as relações, mas dar validade, né? E voz à criança, dar espaço e possibilidade para que ela manifeste, né, o porquê daquilo, o porquê que fez aquilo, e ao mesmo tempo dê ela a possibilidade de compreender o porquê que aquilo é errado através de um diálogo. Então, eu acredito que um dos maiores desafios é os pais entenderem que educação pautada no respeito não é você deixar a criança fazer o que quer, mas sim entender e dar espaço a ela para que ela expresse o que ela quer, né, e fale o porquê daquilo, o porquê daquele comportamento, e que você faça com que ela entenda o porquê que aquele comportamento é ruim. Existe muito romantismo também, né? Gente, crianças são maravilhosas, né? Ter filho é maravilhoso, mas existe uma romantização também dessa criação, né? De lidar com uma criança, né? É uma coisa muito difícil também, a gente precisa abordar isso de uma forma mais racional, né? É desafiador, mas é possível se você começar por si mesmo. Buscar esse autoconhecimento, esse autocuidado, você buscar tempo de qualidade, por exemplo, né, com a criança. Isso é extremamente importante para você criar esse laço de conexão, para você criar mesmo esse espaço de fala com a criança. É importante ter esse tempo de qualidade, mas não só com a criança, mas ter um tempo de qualidade com você mesmo. Né? Às vezes, se você é casado, ter um tempo de qualidade com o casal ali, sem os filhos, né? Porque quando a chegada dos filhos chega, às vezes o casal fica de lado, isso, né? E acontece, mas é importante você se atentar para isso, porque a saúde mental sua, né, do casal, é importante porque vai influenciar diretamente na saúde mental dos seus filhos. Recentemente, eu vi um post que falava do quanto a gente trata as crianças de forma diferente. Por exemplo, se um adulto faz algo que te desagrada, se você está em atrito com alguém, o comum não é a gente agir de forma violenta com a pessoa, né? Para corrigir a pessoa. Algumas pessoas podem até subir o tom de voz, mas não é comum que a gente haja com violência com a pessoa para a gente resolver esse atrito. Então, por que a gente age assim com as crianças? Eu lembro que esse post me fez essa provocação, né? Isso me fez refletir bastante. É verdade, Letícia. São as crenças equivocadas, né? Aquela crença que com criança você pode fazer o que quiser, vamos dizer assim. Você tem que fazê-la se sentir pior para ela se comportar bem. Né? Eu tenho que punir ali, porque imagina uma criança, né, sendo severamente punida, agredida, como é que ela se sente? Qual o sentimento que está sendo gerado ali? O que está sendo registrado? Ou, às vezes, até uma palavra. Eu falo que a palavra tem um poder muito grande. Às vezes, tem a violência que vem só verbal.
E aí a criança escuta aquilo e ela entende que aquilo é verdade, porque ela confia naquele adulto, no que ele está falando, né? E aí que vem os rótulos, que a criança cresce acreditando naquilo que foi falado. E a criança, ela tende a demonstrar em comportamento aquilo que estão dizendo que ela é. Né? Então, se estão falando, você é teimoso demais, ou você é mole demais, às vezes ela está mostrando no comportamento que estão dizendo que ela é, então eu tenho que ser. E aí ela cresce acreditando nisso, né? Então, é o que você disse. Por quê? Né? Com as crianças a gente tem essa liberdade, né, de tratar dessa forma. Então, por que não? O respeito mútuo, ele tem que existir. Essa questão dos adjetivos também eu acho muito perigoso, porque você adjetivar uma criança é muito sério, né? Dependendo do igual você disse, xingamentos, né? Você tá impossível hoje, você tá insuportável, né? Eu já ouvi algo assim. Sim, a criança adota aquilo, né? Ela pega aquilo para ela. Então, assim, uma pessoa não está insuportável, não é uma coisa legal de se ouvir. Então, como você disse, eu imagino que a criança cresça com aquilo, né? Com aquela sensação, né? E cresce. Porque fica ali, né? Às vezes a fala vem de quem? Dos pais, pessoas que são de importantes. Alguém que você confia, né? Para ela, e que ela quer o tempo todo agradar. Só que aí ela age como estão dizendo que ela é. E cresce com isso. Para nós adultos, né, a gente ter essa postura respeitosa, para a gente estar em condição de ter paciência e calma necessária para uma educação respeitosa, a gente precisa que primeiro a nossa saúde mental esteja em dia, né, gente? Enquanto pais, como é que o que vocês diriam? Como é que a gente lida com as pressões e estresses enfrentados na criação dos nossos pequenos? Eu acho que antes de tudo, os pais eles precisam entender que antes de pais são pessoas, né? São seres humanos, com seus limites, com suas dificuldades, né? Com suas frustrações, com seus aborrecimentos, né? Com as suas fragilidades. E eles precisam se reconhecer primeiramente antes de pais como pessoas, né? Que precisam se cuidar, que precisam ter ali um momento, um tempo de qualidade deles com eles mesmos, né? Atividade física, um autocuidado de saúde mental, um tempo de qualidade ali com os amigos, porque acontecem que muitos às vezes exercem assim com tanta paixão, né, a função de mãe, a função de pai, que esquecem, né, que eles também têm necessidades. E chega um determinado momento em que os filhos vão crescer. E aí eles se veem perdidos ali naquela situação. E agora? O que eu faço, né? Porque até então, a única função que eles executavam ali naquele momento de relação, né, com os filhos era essa função de mãe e pai. E aí, quando vai se ver lá na frente, né, muito deixou de ser vivido. Aí a gente vê em pessoas, né, desenvolvendo algumas questões ali que precisam de um cuidado um pouco maior. Então, acredito que é necessário haver uma balança ali, né? Saber que você tem as suas funções e responsabilidades enquanto pai, mas ao mesmo tempo você também tem o seu espaço ali de necessidades pessoais, individuais, que precisam ser respeitadas. É o autocuidado. É você se cuidar, se permitir, não carregar tanta culpa. Eu falo que nasce uma mãe, nasce a culpa, né? É desafiador, sim, criar, né, um ser ali. Mas é possível você criar de uma forma mais respeitosa, mas começando com você, começando esse cuidado com você, né? É a questão de você buscar esse autocuidado, praticar, às vezes, uma atividade física, uma alimentação saudável, um tempo para você, que seja de 5 minutos. O que você mais gosta de fazer? Eu sei, mesmo depois que os filhos dormem, que é o que, né, que tem ali um tempo, que você reserve esse tempo, nem que seja 5 minutinhos, você parar numa cafeteria, porque eu amo café, assim, tomar um café, então que seja um tempo dedicado a você. Quando você dedica esse tempo a você, você está cuidando de si, cuidando da sua saúde mental, e se for necessário, buscar uma ajuda profissional também. E qual é a importância do tempo de qualidade com os nossos filhos, com as nossas crianças? O tempo de qualidade ele é extremamente importante para você criar esse vínculo mesmo com a criança. E quando a gente fala de tempo de qualidade, não precisa ser nada assim, de
tão extenso, só precisa ser um tempo de qualidade. Por exemplo, você já esteve com alguém que está ali o tempo todo no celular, não está com você? Isso é desconfortável, ruim. E a criança, ela não compreende que às vezes é algo de trabalho, é algo importante que você está olhando no celular. Ela só entende o quê? Ela faz a interpretação dela e ela entende que ela é menos importante naquele momento. Então, isso influencia o tempo todo na construção da autoestima da criança, na criação de vínculo. Então, é estar com a criança de forma integral, reservar mesmo um tempo para vocês ficarem juntos, se abraçar, fazer coisas juntos, seja convidar a criança para fazer um bolo, para quebrar um ovo ali, para te ajudar na cozinha, melhora o desempenho escolar, a disciplina, a criança se torna mais confiante. Então, ter esse tempo de qualidade, ela vai influenciar em diversas áreas da vida da criança. É muito importante a valorização, né, desse tempo de qualidade que os pais executam com os filhos, mas muitos se prendem àquele tempo de qualidade que muitas vezes precisa de uma programação, né, de um tempo programado assim, olha, pontualmente. E às vezes o tempo de qualidade ele está associado a pequenas coisas ali no dia a dia, né? Um momento ali em que você leva o seu filho na escola, ou que você busca, que você senta com ele, né, para poder fazer uma tarefa na escola. O tempo de qualidade ele não necessariamente precisa ser algo grande ou programado. Claro que a gente tem eventos, né, familiares que são muito importantes, mas a gente não pode se apegar apenas a essas situações. São pequenas coisas no dia a dia que fazem diferença ali no processo daquela criança, desenvolve, né, aquelas memórias afetivas, fortalece os vínculos familiares, e eu acredito que é muito importante a gente se desprender dessas programações que precisam de grandes elaborações, né? Porque aí a gente perde muito tempo, a gente fica esperando pontualmente situações acontecerem para a gente entender como o tempo de qualidade, e às vezes está em coisinhas mínimas ali do nosso dia a dia. Eu acho que a gente esquece que são relacionamentos, né? São pessoas que estão ali. A gente fica, às vezes, naquela função de educar, de uma rotina, às vezes, desgastante, levar na escola, buscar, reunião, médico. E talvez a gente esqueça que são relações importantes, né? É uma pessoinha que vai crescer. E como é que vai ser essa afinidade com a gente, esse relacionamento, né? Sim. É a questão de você tentar deixar o caminho de uma forma mais leve. Já é tantos desafios criar, né, um ser, então nós temos que tentar mesmo deixar a caminhada mais leve, relaxar um pouco, aproveitar os pequenos momentos, às vezes, de a hora que tá ali em casa mesmo, chamar a criança para perto, deixar ela ajudar, que você já está tendo um tempo ali junto com aquela criança. A gente vive numa realidade onde existe o bullying, né? Como é que vocês acham que as instituições educacionais podem fazer diferença no mundo onde o bullying e outros tipos de intimidação estão cada vez mais frequentes? É muito importante essa pergunta, né? Porque todo e qualquer tipo de bullying, ele pode acarretar feridas emocionais, e como a gente estava falando antes, tudo que se vive ali na nossa infância, na nossa adolescência, pode ser muito impactante no tipo de adulto que a gente vai ter. Mas eu acredito que cabe tanto aos pais quanto às escolas trabalhar um fortalecimento, né, da autoestima da criança, aquilo que a gente falou também sobre a validação, né, de dar voz, de dar a sensação de um espaço seguro para manifestar, né, todo e qualquer tipo de situação que para ela seja desconfortável, né, em situações onde o bullying é identificado. Eu acho que é muito importante um apoio, né, de um profissional especializado, de um psicólogo. Acho que cabe à escola também fazer trabalhos educativos, né, de preferência preventivos, né, para que essas situações elas não aconteçam, não ocorram efetivamente, e caso ocorram, que a criança ela se sinta acolhida, né, que seus sentimentos sejam validados, que ela seja respeitada, né, e que a escola ela consiga fazer as devidas tratativas com as pessoas que são responsáveis também no processo educativo, de uma educação corretiva, né, a gente não está ali para poder também causar nessas crianças que fazem o bullying um tipo também de trauma, por exemplo. Elas precisam entender também que aquilo é errado, nada mais do que uma educação pautada no respeito, para que elas também entendam que aquilo é errado. Então, eu acredito que seja isso. Bom, para concluir, eu queria saber quais dicas que vocês dariam para a gente criar laços fortes e saudáveis com os nossos filhos. Demonstrar afeto, por exemplo.
né? Eu falo que as palavras têm um poder transformador. Então, é não só dizer eu te amo para o seu filho, porque a gente sabe que a gente tem essa prática, né, como pais, mas às vezes escrever bilhetinhos para os seus filhos, às vezes os filhos nem sabem ler, mas só dele saber que você deixou aquilo ali, uma carta, um bilhetinho, um desenho, já é uma demonstração de afeto. E você vai criando esses laços fortes e saudáveis. Às vezes chamar ele para preparar o café juntos, né? Fazer às vezes alguma atividade junto, um passeio, às vezes montar um acampamento na sala, ou um piquenique, sabe? Um dia meu filho me falou, vamos fazer um piquenique aqui na sala mesmo, e é nada mais colocar ali uma toalha e fazer ali um lanche juntos, né? Então, acho que é ter esse tempo mesmo de parar um pouquinho e de enxergar a sua criança. Demonstrando que ele é importante, né? Essa criança é importante para os pais, que ele pertence àquela família. Você estimula o sentimento de pertencimento, o sentimento de ser capaz quando você chama seu filho para ter uma tarefa, para ajudar em casa, para ajudar no café da manhã. Você vai estimulando ali a autonomia e você vai criando esses laços fortes e saudáveis. E para você, Bianca, quais as dicas que você deixa para a gente fortalecer esses laços com as nossas crianças? Eu acredito que, acima de tudo e antes de tudo, o amor, né? Respeito, carinho, atenção, disponibilidade. Eu acho que os pais estarem atentos às necessidades dos filhos, à escuta, dispostos a dialogar, a ensinar efetivamente, né? Aquilo tudo que a gente conversou antes, né? O respeito acima de tudo, para que os filhos eles se sintam um ambiente seguro, né? E que a relação que seja criada entre pais e filhos, elas não sejam baseadas em medo, assim, de expor o que elas sentem ou de que elas erraram, mas sim baseadas no respeito, onde elas sabem que elas irão sentar ali com os pais e que eles irão, junto com elas, analisar a situação e pensar na melhor forma de se resolver, né, de se reagir. Então, eu acho que nada mais do que essa questão do respeito, do amor, né, e do cuidado. Chegando ao fim, mais um podcast. Infelizmente, né, esse papo maravilhoso aqui com as nossas super convidadas especiais. Eu quero agradecer a presença de vocês, Bianca e Joyce aqui com a gente. Joyce, super obrigada por ter dedicado um tempo aqui com a gente, viu? Seja sempre bem-vinda ao Momento Senac. Letícia, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma, né? Espero mesmo que os pais busquem esse caminho aí mais leve. Obrigada. Bianca, um prazer ter você aqui com a gente nessa conversa tão importante, né? Obrigada pela sua participação, tá bom? E seja sempre muito bem-vinda ao nosso Momento Senac. O prazer foi todo meu. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Foi um grande prazer poder estar aqui nesse bate-papo e estamos à disposição. Um grande abraço a todos. A produção, a apresentação e gravação desse podcast é minha, Maria Letícia, a finalização de Evandro Gangana, Maíra Franco e a tradução em Libras fica por conta da nossa intérprete Rafaela Rezende. Tchau, tchau e até o próximo episódio.